povo da Terra! Então, bom, hoje vocês não estão me vendo de novo, né? Eu decidi gravar mais uma vez assim porque eu gostei bastante do formato na última vez, mas não se preocupa não vai ser sempre assim em todos os vídeos. Mas é provável que a gente comece a misturar um pouco agora. E aí, o que vocês acharam do desfecho da saga de Mirai Trunks e do Zamasu em Dragon Ball Super? Você gostou? Achou pesado, sem noção, não entendeu porra nenhuma? Olha, gente, eu confesso que o final desse arco de Dragon Ball Super parecia até aqueles finais tipo Silent Hill, onde todo mundo tá morto, ou alguém morre, mas existe um recomeço e que se foda as perdas pessoais. Enfim, foi inesperado, foi diferente e, claro, não foi bem um final de agradar todo mundo. Eu, sinceramente, estou meio aflita com esse final até agora. Mesmo que de uma forma ou de outra as coisas tenham se ajeitado, mas sei lá, eu achei muito forte, muito pesado. Como a gente viu, o episódio começou com o Trunks dividindo o Zamasu em dois, com a sua espada lá do He-Man, e o Zamasu virando purpurina. É legal que o próprio Goku comenta com o Trunks que a espada do Trunks parecia até com a Genkidama, mas como eu havia dito no episódio passado, só aparece mesmo. A ideia é parecida, mas a finalidade foi totalmente diferente. Bom, eu acho que eu disse. Se eu não disse, eu tô dizendo agora, vai. Só que logo depois, o céu se enche de nuvens escuras que mostram inúmeras cópias do rosto de Zamasu. Sim, o Zamasu não morreu. A gente até sabia disso na prévia do episódio passado. Só não sabíamos que o desfecho dessa história seria tão sinistro. Mas enfim, Zamasu se tornou um ser abstrato que eu juro pra vocês que quando eu vi aquela porra achei que parecia o plantão da Globo, sério. De qualquer forma, Zamasu havia se tornado um ser amorfo. Na verdade, ele era como se fosse a sua própria concepção de justiça materializada, gente. Privado do corpo, só restou a Zamasu sua alma, que cobria a Terra e aparentemente todo o universo, com a sua essência maligna lá, a ponto de cruzar até mesmo as barreiras temporais, o que acredito que isso se justifique por ele de alguma forma possuir ainda o Anel do Tempo. Enfim, gente, o Zamasu se espalhou por toda a Terra, por todo o céu. É como se ele fosse a própria existência. Pra mim é como se ele tivesse se tornado um ser onisciente, onipresente, talvez. E o foda é que por causa do Final Kamehameha do Vegito, Goku e Vegeta ficaram sem forças até mesmo pra se transformar. Então os ataques pra cima de Zamasu não fizeram nem cosquinha nele. E que acaba que o Zamasu faz um contra-ataque lá que puta que pariu, gente. Ele dispara várias explosões de energia em todo o planeta. E todo mundo do planeta morre. Sim, gente, caraca, todo mundo, geral. Exceto Goku, Trunks, Vegeta, os Kaioshins, Bulma e Mai que haviam se protegido. Enfim, é como se o mundo inteiro tivesse se transformado num inferno, num caos. É como se apenas a escuridão e a desolação estivessem por toda parte. Mesmo assim, Goku não desiste. Ele acaba encontrando lá no bolso aquele botãozinho que o Zeno-sama havia dado pra ele no decorrer desse arco, né? Aquele pro Goku poder chamar ele a hora que quisesse. Muita gente achava que Goku jamais apertaria o tal botão lá pra chamar Zeno pra resolver seus problemas, né? Mas acabou que isso aconteceu e é meio complicado dizer se isso foi uma boa ideia ou não. Primeiro, o Zeno não conhecia o Goku. Na verdade, o Zeno era da linha temporal do Mirai Trunks, ou seja, daquele futuro. Segundo, que quando o Goku aponta pro céu e pede pro Zeno destruir o Zamasu, ele simplesmente decide destruir o mundo inteiro, gente. Mas o mundo no sentido de universo. Na verdade, todos os universos foram destruídos nessa brincadeira. A sorte é que o Goku foi esperto o suficiente para fazer geral meter o pé dali com a máquina do tempo e voltar pro passado enquanto o Zeno do futuro apagava a existência daquele mundo. O que eu posso falar sobre essa aparição do Zeno? Bem, pelo visto, muita gente superestimou o moleque, né? Achando que ele fosse atemporal e foi visto que não. Seja onde for a linha temporal, vai existir um Zeno. Se alguma merda for feita no passado com alguma máquina do tempo, por exemplo, uma nova linha temporal pode surgir e tudo, inclusive o Zeno, vai estar nessa linha temporal, nesse mundo paralelo. E outra, que o Zeno, tipo, realmente age como uma criança, né? Ele destruiu o próprio mundo onde vivia a ponto de só existir ele e mais nada, gente. Apenas uma espécie de nada, um vazio. E aí fica aquelas questões. Será que Zeno é responsável pela existência desse vazio? Será que ele pode reconstruir os universos ou criar vida a partir do nada? Será que os outros seres subordinados a ele foram exterminados? O inferno, o céu, o mundo dos Kaioshins realmente desapareceram? Se Zeno não é capaz de criar nada, não existe alguma entidade capaz de criar universos? Ou talvez entidades que realmente são atemporais?
Terceiro, galera, como a gente viu, o Goku acaba voltando pro futuro só pra trazer o Mirai Zeno pra ser amiguinho do Zeno do presente. Pra quem o Goku prometeu um amiguinho, né? Apesar de ninguém ter acertado quem seria o amiguinho do Zenchan, a pergunta que fica é: será que agora os dois Zenos mandarão na porra toda da linha do tempo do presente? Outra revelação legal do anime é que o tal do Dai Shinkan, que muitos especulavam ser o filho do Whis ou o irmão mais novo dele, na verdade era o pai do Whis. Isso mesmo, gente, Dai Shinkan é o pai do Whis, e eu realmente fiquei bem surpresa com essa informação. Provavelmente os outros anjos que cuidam dos deuses da destruição devam ser filhos desse Dai Shinkan. Ou seja, se isso se confirmar, Dai Shinkan deve ser tipo o MC Catra do Dragon Ball. Uma outra coisa que eu sinceramente achei meio foi a sugestão do Whis pro Mirai Trunks e Mai voltarem para uma versão parecida da sua linha do tempo, bastando ir um pouco antes no futuro, ou seja, acabaria criando uma nova linha do tempo. Tá, a ideia é boa, independente de existirem dois Trunks e duas Mai no mesmo mundo. Só que o Whis sugere voltar antes do Beerus e Shin morrerem. E aí pediriam pro Beerus do futuro para vencer o Black e o Whis selar os Amassos, que nesse ponto já seria imortal. A minha pergunta é: por que o Trunks, que tem a porra de uma máquina do tempo, não volta justamente antes do Gowasu do futuro ser assassinado e aí mataria os Amassos do futuro antes dele se tornar imortal? E assim quando o Black chegasse fosse morto. Afinal, fazendo isso, o Black e os Amassos não destruiriam as esferas do dragão, o Black não mataria o Gowasu e, consequentemente, o deus da destruição do universo 10. Enfim, por que diabos o Whis sugeriu voltar no tempo apenas antes do Beerus e do Shin morrerem? Eu realmente achei essa solução meio porca, tá? Sei lá, mas fazer o quê? Outra coisa bem doida foi o Whis dizendo que Beerus criou uma linha temporal ao matar os Amassos da linha atual de Dragon Ball Super. O site da Toei já havia dito isso numa tabela sobre as linhas paralelas, então o resuminho ficou assim. Agora temos 6 linhas temporais, 5 paralelas e uma original, sendo que 2 dessas linhas paralelas surgiram no Super. Dessas 2 linhas paralelas, uma foi criada por Beerus, segundo a Toei, e a outra é a que Trunks e Mai vão viver e o Whis selando os Amassos imortal, e Beerus matando os Amassos da nova linha do Trunks. Enfim, o momento mais emocionante do episódio, gente, foi a despedida da Mai e do Trunks. Aquele momento do Vegeta e do Trunks foi tipo, tanto um adeus bem ao estilo Vegeta, como serviu para mostrar também como que o Trunks ficou mais forte. E a cena do Gohan voando na direção do Trunks, fazendo ele se emocionar, lembrando de seu antigo mestre, e até chorar, gente, por não ter conseguido salvar aquele mundo. E logo depois ele se recompor lá, pensando que vai encontrar todos algum dia novamente. Gente, que despedida emocionante, cara, que cena linda. Triste, muito triste, mas linda. E assim o episódio acaba. Bom, como eu disse, teve gente que ficou puto com esse final, que odiou o episódio em si. Assim, é claro, como teve gente que gostou. Eu, como disse, achei pesado pra caramba, triste, melancólico. Ainda mais se a gente analisar alguns pontinhos aí, né? Tipo, os últimos episódios focaram muito no lance da união dos humanos. Ainda mais que o Trunks prometeu que salvaria os humanos e que salvaria o seu mundo. Aí vimos as crianças, os soldados, o Yajirobe, todos depositando as suas esperanças em Trunks. E porra, tipo, parece que tudo foi aparentemente em vão. Ou seja, toda essa esperança deles no Trunks estava errada, e mesmo com o Trunks chorando no final por não ter salvado seu mundo como havia prometido, a perda para os demais não parecia ser lá tão grande. Na verdade, para alguns parecia que eles estavam encarando tudo isso como uma vitória, e com certeza muitos fãs ficaram chateados com isso. Mas será que tudo isso foi em vão mesmo, gente? Afinal, se não fosse justamente essa união dos humanos, provavelmente todos seriam mortos quando a fusão do Vegeta acabou, não é? Se a gente pensar de uma outra forma, foi graças a essa união que o Goku e os outros continuaram vivos, e de alguma maneira Trunks conseguirá salvar a história da linha do tempo para onde ele irá. Enfim, no fundo, a morte dos humanos, de toda a humanidade, acabou de alguma forma salvando os humanos. Foi um preço caro? Foi.
Mas por mais triste que seja, nem sempre se ganha na vida e nem sempre as coisas são como se deseja. Viajar no tempo é um crime grave entre os deuses e o mundo do Trunks sofreu as consequências, né? Dragon Ball mostrou como é a vida de verdade, de forma nua e crua. Aliás, esse arco também entrou na história como o fato de que pela primeira vez os vilões tecnicamente venceram, né? Indiretamente, Zamasu conseguiu destruir e concretizar seu tão sonhado plano fascista de destruição de todos os humanos. Mesmo que isso tenha custado a existência de tudo que existia naquela linha temporal, inclusive ele mesmo. Como eu disse, foi um final inédito em Dragon Ball, gente. Foi sim um desfecho muito triste se analisarmos, e realmente o público não está acostumado com esse tipo de desfecho na série, que sempre apresentou aí a ideia de lutar e no fim vencer com um final feliz, né? Essa sempre foi a proposta de Dragon Ball. Dessa vez não tivemos esferas do dragão, não tivemos o tempo sendo rebobinado ou qualquer solução mágica para consertar tudo num piscar de olhos. Tivemos finalmente a sensação de perda real, gente. Mesmo que essa perda tenha sido substituída de alguma outra forma, com a ida para uma nova linha do tempo, mas como vimos, foi mais um ato de conformismo do que um final feliz, com tudo voltando ao normal. Enfim, gente, essa foi a minha análise e eu espero que vocês tenham gostado. Bom, esse vídeo ficou um pouco sério mesmo, porque eu acho que esse episódio foi bastante sério. Eu espero que vocês comentem aí também o que vocês acharam. Deixa seu joinha no vídeo. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.